E aí, pessoal? Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que afeta literalmente cada segundo do nosso dia. A gente vai explorar como o movimento cósmico gigantesco dita nossa rotina, nossos horários de trabalho e até a hora que a gente vai dormir. É meio surreal pensar nisso, mas os ponteiros do relógio são controlados por essa dança que o nosso planeta faz no espaço. Bora entender como isso funciona? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro vamos falar sobre o planeta em rotação, depois as origens do dia e da noite, o problema global do tempo, o sistema de fusos horários e, por fim, como calcular a hora mundial. Então, começando com a parte 1, o planeta em rotação, nosso mundo em movimento. Para começar, a gente precisa de uma definição bem sólida do que é o movimento de rotação. Basicamente, é aquele movimento contínuo que a Terra faz girando totalmente em torno do seu próprio eixo imaginário. Sabe um peão rodando sem parar? É mais ou menos isso. Imagina uma linha invisível atravessando o planeta de ponta a ponta, de cima a baixo. A Terra fica lá fazendo esse giro contínuo ao redor dessa linha. E olha, entender isso é a base para tudo que a gente vai ver daqui para frente, tá? E tem um detalhe fascinante sobre como esse giro acontece. Primeiro, a direção. A Terra sempre gira de oeste para leste, sem exceção. Mas o grande pulo do gato aqui, aquilo que vai ser a chave para a gente entender os nossos relógios, é a duração desse giro. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa no seu próprio eixo. E pronto, é aí que tá. Esse período de 24 horas é literalmente o bloco de construção fundamental do nosso conceito de tempo. O que nos leva à parte 2, origens do dia e da noite, o ciclo da luz. Pensa bem, por causa desse formato redondo, esférico e da rotação constante da Terra, a luz do Sol só consegue bater de frente com metade do globo por vez. Não tem como iluminar tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto um lado está virado para o Sol, recebendo luz e vivendo o que a gente chama de dia, o outro lado está ali na sombra, no escuro total, vivenciando a noite. É esse ciclo eterno, sabe? Um vai e vem de luz e sombra causado puramente pelo fato de que a gente está numa bola giratória gigante. E agora vamos para a parte 3, o problema global do tempo. Um relógio para cada cidade? Bom, se a Terra está o tempo todo girando, por que a hora muda de um lugar para o outro? Parece uma pergunta meio óbvia no começo, né? Mas é muito importante a gente refletir sobre isso para entender por que foi necessário organizar o tempo no mundo todo. A questão é que, como a Terra não para quieta, o Sol desponta no horizonte em momentos completamente diferentes dependendo de onde a gente está no mundo. Imagina se não existisse variação de horário. O nosso meio-dia, com aquele sol rachando lá no alto, ia acontecer no exato mesmo momento que uma cidade lá do outro lado do mundo também marcasse 12 horas nos relógios, mas na mais completa escuridão da madrugada. Não faz sentido nenhum. O nascer do sol muda. Logo, as horas também precisavam se adaptar a isso. O que nos traz de volta para aquele número mágico que a gente falou, 24. Já que a Terra leva exatas 24 horas para dar um giro completo, a humanidade usou essa mesma lógica, esse número perfeitinho, para criar uma solução geográfica capaz de ditar o ritmo de todo mundo. Ou seja, foi o giro do planeta que ditou a nossa matemática. Chegamos então na parte 4, o sistema de fusos horários, fatiando a laranja. E foi assim que surgiu uma ideia brilhante. Para arrumar essa bagunça de horários, a Terra foi, digamos, cortada. Ela foi dividida em 24 faixas, que são os nossos famosos fusos horários. É só imaginar que pegaram uma laranja gigante e cortaram em 24 fatias verticais, de cima até embaixo, de polo a polo. E o ponto crucial é o seguinte, cada uma dessas fatias representa exatamente uma das horas do nosso dia. É uma sacada e tanto. Só que tem um porém. Um sistema global desse tamanho só funciona se todo mundo concordar com um ponto de partida único. É aí que entra o famoso meridiano de Greenwich. Ele é o fuso principal, o nosso grande marco zero. É a partir dele, lá de Greenwich, que a contagem oficial das horas do mundo inteiro dá a largada. Sem esse ponto em comum, a gente voltaria para o caos. E indo para a nossa última parte, A5, o cálculo da hora mundial, navegando pelos fusos. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia para ficar mais fácil. Olha esse exemplo de uma chamada de vídeo. No Brasil, são 2 da tarde o meio do expediente para muita gente. Mas para a pessoa lá do outro lado da tela, no Japão, já são 2 da manhã do dia seguinte. Dá para acreditar? A diferença é tão gigantesca que as 2 pessoas conversando estão no calendário vivendo em dias diferentes. E tudo isso graças a esse sistema de fatias desenhado ao redor do nosso globo giratório. Tá, mas e se a gente quiser calcular isso por conta própria? Na real, a regra matemática é bem elegante e super simples. Segue esses 3 passos fundamentais aqui. Primeiro, a gente acha o meridiano de Greenwich, que é o nosso fuso zero. Segundo,
Qualquer movimento no mapa para a direita, ou seja, para o leste, significa que o horário está mais adiantado, então a gente soma horas. E terceiro, qualquer movimento para a esquerda, lá para o oeste, quer dizer que o horário está atrasado em relação a Greenwich. Aí a gente subtrai as horas. Direita soma, esquerda subtrai. E na prática, a aplicação disso flui perfeitamente. Pega o relógio lá em Londres, no marco zero, marcando meio-dia, por exemplo. Se a gente for para a esquerda, rumo ao oeste, chegando lá no Rio de Janeiro, a gente subtrai 3 fusos. O resultado, 9 da manhã. Agora, se a gente for para o outro lado, para o leste, indo lá para Pequim ou para Tóquio, a gente vai somando fusos horários, o que coloca essas cidades muitas horas à frente. É um sistema brilhantemente amarrado que funciona exatamente no mesmo ritmo da rotação da nossa Terra. Bom, para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão para vocês sobre toda essa matemática e sobre o giro do nosso planeta. Considerando essas 24 horas e essa brincadeira de somar e subtrair fusos, pensa rápido. Neste exato segundo, que horas os relógios estão marcando lá no lado rigorosamente oposto da Terra de onde você está agora? O mais legal é que depois de tudo que a gente viu aqui, agora dá para calcular isso com perfeição. É incrível ver como o espaço dita o nosso tempo, não é verdade? Espero que vocês tenham curtido essa exploração tanto quanto eu. Até a próxima